A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Prezados amigos, amigas, prezados irmãos, irmãs, que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 2 do livro Triunfo Pessoal, o Ser Pensante, no subitem fala sobre a inteligência. Então, no nosso estudo anterior, estávamos dizendo sobre esses desvios de comportamentos que estão arquivados, as informações estão arquivadas na inteligência. E ela vai dizer o seguinte: esses desvios, no entanto, demonstram que somente houve um transtorno de comportamento daquele que a utiliza com fins ignóbeis, não tendo qualquer relacionamento com a faculdade em si mesma. O ser humano a possui para crescer e tornar-se cor-criador, agigantando-se no rumo do infinito. Então, veja bem, eu arquivei várias experiências, e à medida que o tempo foi passando, a sociedade foi modificando, foi melhorando, mas o que eu fiz lá está arquivado. E numa determinada hora, por um desvio qualquer, eu trago aquilo à tona e quero que seja daquele jeito que era antes, fico raivoso, brigão, grito pra caramba e faço aquela confusão toda. O que eu estou fazendo? Eu estou desviando o projeto atual de modificações e de novas colocações no campo da inteligência. Hoje não, hoje nós já conversamos, dialogamos. Quando nós saímos, a sociedade ela é dividida em fases. Então nós temos a fase primitiva, depois a fase tribal, depois a fase cidadã, depois a fase espiritual e depois a fase transcendental. Isso de acordo com o estudo de um sociólogo lá da Inglaterra. E, enfim, nós já estamos na fase cidadã. Na fase cidadã significa viver em condomínio, ou seja, viver dividindo espaços, através de leis, cumprindo leis, pagando tributos, para que haja uma administração ali em cima. Então, nesse momento de viver como cidadãos, não é mais o momento de ficar brigando, chutando o pau da barraca, como dizem por aí, não. É o momento do diálogo. É o momento dos acertos. Por isso que existe a Câmara de Vereadores, existem as Assembleias dos Deputados, existe o Congresso Nacional, que, na essência, eles estão discutindo assuntos. Alguém lá da sociedade propõe algo novo para melhoria geral, então vamos fazer uma discussão em torno disso, e depois isso é mandado para o chefe do Executivo. O chefe do Executivo, então, vai deliberar, vai sancionar ou não, vai mandar emendas, enfim, esse circular de mensagens e que vão, então, virar lei. Agora, isso aí é uma lei, então vamos cumprir essa lei. Então, isso é a faixa cidadão. Se nós ainda estamos brigando, eu chego lá na casa do outro, eu saio chutando tudo, sai daí, nossa, isso aí não existe mais, isso já não pode mais existir, pelo menos conosco espíritas. Se nós temos aí pessoas que ainda estão nessa fase, né, de chegar para o outro, abordar o outro e roubar do outro, essa é uma fase primitiva, nós não estamos mais lá. Nós estamos em uma outra faixa, sabe? Para continuar aqui, numerosas discussões têm sido travadas desde os primórdios do pensamento em valiosas tentativas para se compreender a inteligência e os equipamentos que a formulam na área do eu consciente. Teses e conceitos espirituais basados em reflexões filosóficas e religiosas de diversos matizes situam-no no cerne do ser profundo, eterno, no espírito, enquanto outros estudiosos propõem que a mesma deflui da complexa máquina cerebral que o elaboraria em termos reducionistas. Então ela está colocando aqui que existem correntes que falam que a inteligência é um atributo do espírito, ou substância do espírito, como já foi dito antes, e que vai aprimorando à medida que o self vai se expandindo.
Já tem outros que acham que não, que isso aí é um produto do cérebro, que a inteligência é um produto do cérebro, mas não justificam tanto porque, se pensarmos bem, tem cérebros aí mal formados com inteligências. Eu vou dar um exemplo do Stephen Hawking, né? Que é coisa mais séria do que aquilo. Um homem que não fala mais, que não tem nem mais movimentos nenhum, no entanto é o maior gênio da atualidade, enquanto que tem pessoas aí com o cérebro perfeitinho que, nossa, ainda estão longe de muitos conhecimentos. Então, assim, ela coloca isso aqui, não é questão lá do cérebro em si, da máquina cerebral em si. Eu gosto de estudar o livro do Paulo Dogolohondo, que é um neurocientista brasileiro lá da Unicamp, e ele fala isso, ele fala, não é o cérebro, gente, tem alguém atrás do cérebro. Graças a Deus que nós temos um cientista brasileiro dizendo isso, não é espírita, ele não se coloca como religioso, ele se coloca como pessoa que interpreta a situação de uma maneira bem isenta, maneira bem tranquila. Agora nós temos pessoas já analisando toda essa defluição belíssima da natureza, tem alguém por trás disso, não é à toa que isso existe, né? Ela vai continuar, dúvida nenhuma, porém, existe de que a inteligência se exterioriza através das redes neurais, que, estimuladas pelas ondas do pensamento que procedem do self, se encarregam de exteriorizar a sua potencialidade. Isso, ela vai colocar aqui, certo que o cérebro participa sim, mas ele participa a partir do pensamento, que vai impulsionado pelo self, ou impulsionado por aquilo que fez com que ele chegasse ao nível de gerar ondas. Então aí o cérebro vai funcionar, mas o cérebro vai agir aí como uma máquina, que você coloca uma energia motriz naquela máquina, ela funciona. Ela vai funcionar porque você energizou, mas ela por ela mesma não funciona. Você pega uma indústria têxtil, por exemplo, que é cheia de máquinas lá, se aquilo parou, desligar a máquina, aquilo não vai produzir nada. Enquanto não chegar uma energia, essa energia voltar, vai começar a funcionar. Assim é o cérebro, ele vai funcionar a partir da ordem do espírito. Isso que precisa ficar bem claro para todos nós, porque se você ainda tem dúvida nisso, pessoal, amigo ou amiga, dá uma estudada mais seriamente nos livros Mecanismo da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos e tantos outros livros que hoje já estudam com mais profundidade, principalmente as publicações tanto de jornais quanto de livros da Aliança Médica, né, da AME, Aliança Médica do Brasil, sabe, que estão fazendo aí trabalhos muito interessantes em cima disso, e também da neurociência, que hoje praticamente já estão levando mesmo, tem alguém atrás promovendo isso. Por longos anos, e particularmente durante o século XX, acreditava-se na existência de apenas uma inteligência, que seria denominada intelectual, encarregada da análise das coisas, dos cálculos, do conhecimento generalizado e que, mediante testes bem elaborados, podia ser medido. Mas foram os psicólogos Binet e Simon que estabeleceram as escalas para análise do nível de inteligência dos indivíduos. Esse quociente intelectual predominou no comportamento cultural da sociedade até o momento quando foi detectada uma outra forma, outra expressão de inteligência que se tornou conhecida como emocional, aquela que faculta a percepção e compreensão dos sentimentos próprios, bem como das demais pessoas. Viram como é que foi evoluindo o pensamento sobre a inteligência? Antigamente era o intelecto, tinha aquele famoso QI, né? Depois ficou com esse pejorativo de quem indica, sabe? Então era aquilo, você tem um coeficiente muito alto de inteligência intelectual e as pessoas iam naquela. Depois não, depois começaram a perceber que a inteligência tem uma participação emocional e aí as coisas foram modificando um pouco. Graças a essa conquista e entendimento dos valores, o ser humano mais se enriqueceu mediante o desenvolvimento do seu QE, quociente emocional, desenvolvendo recursos e aptidões adormecidos que lhe dão amplitude para o relacionamento humano e social, bem como para o equilíbrio das emoções e do êxito nos empreendimentos encetados. Eu posso citar aqui um exemplo bem interessante com relação a isso, é da mediunidade.
Por exemplo, quando o médium tem uma mediunidade ostensiva ou intuitiva, não sei, tem hora que essas coisas começam a ser muito denominadas assim, começam a fracionar muito, você acaba perdendo o eixo central da coisa. Mas vamos pegar uma mediunidade. Às vezes o médium, ele vê um quadro que ninguém viu, só ele que viu, porque a mediunidade era individual. Então ele vê um quadro, e aquele quadro dá para ele uma informação muito profunda. Por que ele fez aquilo? Por quê? Ele teve a inteligência de decodificar o quadro e foi lá no self, onde estão arquivadas todas as grandezas do reino de Deus. E ali ele decodifica, dentro da visão espiritual dele, a visão individual dele, um quadro extraordinário que ninguém tinha visto antes. É aí que nós temos essa coisa de achar que hoje, quando você fala, por exemplo, quando o médium fala ou escreve alguma coisa, ele se pergunta assim, de onde você tirou isso? Tirou da mediunidade dele, não pode, não? Não foi assim que Newton trabalhou, não foi assim que Einstein trabalhou, não foi assim que os grandes cientistas, o Galileu e outros mais trabalharam? Eles mesmo falam isso, que eram intuições. O Einstein muito fala isso é intuição. Então tem pessoas que falam assim, não, onde você tirou isso aí? Onde está escrito isso? Isso é a coisa que eu tenho que fazer, tem lógica isso? Porque você juntou ali mediunidade com inteligência com self. E as pessoas não entendem isso. Não, isso que você está falando não existe. Isso não existe, não está escrito em lugar nenhum. Não estava até agora, mas agora está escrito. Então, antes de você criticar, faça uma análise lógica ou racional daquilo. É certo, isso aí pode acontecer? Tem gente que fica determinando o que pode e o que não pode acontecer no mundo espiritual. Olha, eu vou dizer para você, não faça isso, não entra nisso. Tem pessoas que falam assim, isso não pode acontecer no mundo espiritual de jeito nenhum. Você não está lá para você saber. Então o médium vai lá e detecta uma coisa, ele viu aquilo, ele viu o quadro. Então por que está estudando mediunidade? Mediunidade o quê? O que é mediunidade? Não é uma relação, uma comunicação que você faz extrasensorial? Sabe? São essas coisas que nós temos que pensar, porque o médium comprometido com o bem, ele está sempre associando suas vidências, os seus impulsos de intuição, uma coisa assim, com a sua lógica de inteligência. Então ele mesmo faz a refutação. Não, isso não pode acontecer. Isso eu não vou nem falar, que isso não pode acontecer. Isso aí foi um devaneio meu. Agora, quando ele fala assim, não, gente, isso é assim, 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 aí vem sempre alguém lá que não entende nada. Sabe aquelas pessoas que ficam truncadas? Sabe aquelas cabeças baixas, cara feia, amarrada? Isso aí não funciona, isso aí não está escrito isso aí. Mas Allan Kardec sempre colocou isso para nós. Quando uma coisa nova chegar e que for reconhecido como lógico, enfim, faz parte da doutrina. Sabe? Essas coisas temos que ser analisadas. E também temos que tomar cuidado, porque tem muito médico falando coisas que não existem. Então eu acho muito interessante, sabe, pesados amigos, quando nos centros espíritas eles colocam alguém para analisar obras, para ver se pode vender na livraria. Isso é perigoso, eu jamais aceitaria um negócio desse. Por quê? Ou eu tenho que ter um conhecimento muito profundo da lógica e da racionalidade espírita, ou eu tenho que ter uma mediunidade muito avançada. Porque às vezes eu vou ler com a minha extensão de inteligência, e às vezes eu não chega onde o autor chegou. Daí eu falo assim, não, isso aqui não existe não. O autor coloca lá uma coisa assim bonita, uma reflexão bonita sobre alguma coisa, e a pessoa que leu não entende nada daquilo, não tem a menor condições de chegar lá, isso aqui não. Sabe, é muito difícil você analisar a obra dos outros, muito difícil. E de vez em quando eu sinto isso aqui na pele. Às vezes eu mando um livro para ser analisado e vem para mim umas respostas assim muito primárias, sabe? Por isso que nós temos que entender bastante sobre inteligência e sobre nós em relação a ela. Sabe? É muito importante refletirmos sobre isso. Até que ponto eu tenho uma inteligência que me capacita a viver com tranquilidade no mundo atual. Esse mundo que hoje está aí estabelecido. Até que ponto eu ouço, por exemplo, uma entrevista de uma pessoa estudiosa, de uma pessoa trabalhadora, e aquilo para mim é inteligível. Ou eu tenho dúvidas. E se eu tiver dúvidas, eu tenho que perguntar a alguém. Porque se eu emito uma crítica, minha gente,
Se eu critico alguma coisa que eu não gostei daquilo, eu tenho que apresentar algo muito superior. Porque não adianta só criticar. Criticar é muito fácil. Eu tenho que apresentar algo superior. Quando eu falo assim, olha, isso não está certo, o certo seria isso, e a minha proposta seja melhor do que a que foi colocada antes. Isso que nós temos que pensar. Lembra que eu falei para vocês que o mundo de regeneração é muito difícil de viver? Porque lá vai ser assim. Você quer criticar? Então eu quero muito que você critique. Mas olha, apresente uma coisa melhor. Uma coisa mais substanciosa do que eu coloquei aqui. E a pessoa que colocou vai agradecer. Olha que bom, você enriqueceu o meu conhecimento. Assim foi, é assim que o pensamento humano cresceu, chegou ao nível que chegou. Foram propostas. Aristóteles fez propostas que na época eram válidas, depois foram corrigidas. Sabe, é isso. Eu vou ficando por aqui hoje. Fiquem com Jesus, que Ele abençoe você e seus familiares. Muita paz.